Rainha Máxima, a estrela da monarquia holandesa. A nova integrante da família real. Como representante especial das Nações Unidas, ela viaja incessantemente pelo mundo e se reúne com grandes figuras da política mundial, unindo seu dever às suas maiores paixões. Como ela consegue unir os dois? Bangladesh, julho de 2019. Um país no Sudeste Asiático afetado pela pobreza extrema e pelas condições precárias de vida. Durante a estação das monções, com 40 graus de temperatura e umidade relativa de 90%, a Rainha Máxima foi até o Golfo da Bengala como representante especial de inclusão financeira para desenvolvimento da ONU. Como eu havia dito, creio que ela não dá bola para o verão tropical. Ela leva em consideração o trabalho que precisa fazer. Ela é um exemplo de alguém que faz sacrifícios estando em uma posição onde ela poderia ser apenas uma rainha e ter uma vida tranquila. Ela apenas segue em frente ignorando os problemas até concluir o trabalho. Máxima deseja dar o acesso a serviços financeiros ao maior número possível de pessoas, incluindo seguros e empréstimos, para que assim eles possam dar início a seus pequenos negócios. A questão é, como podemos estimular os esforços para que possamos ter na prática uma inclusão financeira no futuro? Há alguns pontos que eu gostaria de discutir nos próximos dias e eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores. A última vez que ela esteve em Bangladesh foi em 2015. A representante especial da ONU quer ficar a par do que está acontecendo. A ex-banqueira guarda registros minuciosos e está muito bem informada, mas ainda resta muito a se fazer, principalmente aqui. A próxima etapa será focar um pouco mais na questão de gênero, buscando, por exemplo, bem mais a conectividade em relação às mulheres, bem como um sistema de pagamentos que seja interoperável, ou um sistema de identificação que facilite o acesso de todo o setor privado para que assim possamos integrar toda a população ao sistema econômico. A capacidade da microempreendedora Jarna Islam de operar uma confecção com vários funcionários decorre em grande parte do trabalho da rainha. As duas se conhecem há 4 anos. Você já quitou todo o crédito? Você não tem mais dívidas, não é? Depois que seu marido adoeceu, a família de Jarna passou por enormes dificuldades financeiras. Quando a conheci, ela já havia pedido vários empréstimos e já conseguia juntar dinheiro. Dessa forma, ela conseguiu abrir uma empresa do ramo têxtil com 8 funcionários em 2015. Hoje, após 4 anos, ela tem 16 funcionários. Ela conseguiu economizar. Ela comprou uma casa e pagou pela educação de sua família. Isso fez dela uma mulher empoderada e eu estou feliz de ver esse resultado. And that has made her sort of quite an empowered woman, and I'm so happy to see the effect. Grandes políticos, banqueiros e empreendedores seguem os conselhos dela. Ela acredita que as pessoas podem mudar de vida e isso é o que a motiva. Ela é bastante focada e apaixonada pelo que faz. Isso é inspirador porque ela é uma mulher inspiradora. Ela coloca as pessoas em um espaço onde elas nunca estiveram. Isso é um empoderamento nas finanças. Seja nas periferias de Bangladesh ou ao lado da Rainha Elizabeth no Castelo de Windsor, Máxima sabe o que se espera dela. Quando Willem Alexander foi investido com a Ordem da Jarreteira, ela permaneceu respeitosamente alguns passos atrás dele. Afinal, a honraria era destinada a seu marido. Em outras ocasiões, ela ocupa um lugar de honra, como aqui, ao lado da rainha na Parada Real de Ascot. Os olhares estão sempre voltados para ela. Máxima trouxe o glamour para a família real holandesa e o rei sabe o quanto ela é preciosa. Ela é tudo para mim. Minha felicidade em casa, meus filhos, eu devo tudo a ela. Ela é a minha amiga e minha parceira. Ela é uma mulher muito especial. Estou muito feliz por tê-la conhecido e por ela ter escolhido dividir a sua vida comigo.
Eles podem ser próximos. No entanto, o rei é o único e indiscutível chefe de Estado nos Países Baixos. O papel do monarca está descrito de maneira minuciosa na Constituição. Mas e quanto aos deveres e responsabilidades da sua esposa, a rainha? Aquelas que se tornam rainhas pelo casamento sequer são mencionadas na Constituição holandesa. Nenhuma palavra sequer. Do ponto de vista constitucional, Máxima é irrelevante. A Constituição menciona apenas o chefe do Estado, o rei. Então, quem decide o que Máxima pode fazer? Basicamente, tudo é organizado de maneira não oficial. Isso pode parecer estranho, porém há regras não escritas. Maar het zijn gewoon afspraken die stilzwijgend plaatsvinden. Assim como William Alexander, Máxima é um membro do Conselho de Estado, um órgão que aconselha o governo. Mas o que Máxima tem a dizer? Não devíamos dar muita importância a esse aspecto. Os membros da família real participam desse conselho, mas não têm direito a voto. Máxima pode ouvir e ficar a par de tudo, porém ela não pode decidir. Ela também não pode expressar opiniões políticas. O cargo de rainha possui um propósito que está acima de todos os outros: representar e apoiar seu marido em suas funções. En het goede vind ik van koningin Máxima. Uma das qualidades da rainha Máxima é que ela está sempre ciente de seu papel de esposa do rei. O fato de o rei ser o chefe de Estado o coloca em uma posição de muito destaque. Ela realiza um excelente trabalho em relação a isso. En daar houdt ze enorm goed rekening mee. O protocolo é que define quem fica à frente. Desde que se tornou rainha, ela fica literalmente sempre um passo atrás quando eles estão a serviço no exterior. Vemos também que ela sempre olha com muita atenção ao rei sempre que ele discursa. Não é sobre mim, é sobre meu marido. Isso é muito perspicaz da parte dela. Às segundas-feiras, o rei e a rainha se reúnem com sua equipe de conselheiros. Compromissos são agendados e projetos e viagens são discutidos. A equipe dá sugestões e o casal real também dá seus palpites. Desde que ela se tornou a princesa herdeira, Máxima passou a ter uma conselheira permanentemente a seu lado, uma administradora de negócios e dirigente com muita experiência. Sua conselheira pessoal, Pienzaer, tem sido muito importante para Máxima desde o princípio. Todos os compromissos de Máxima, tudo o que ela faz, passa por ela. Ela conhece muita gente. Ela é como uma arma secreta. Ela é diferente de outras pessoas porque raramente é vista. Ela é invisível, mas ao mesmo tempo ela está em todo lugar. Máxima também está sempre acompanhada de uma das suas damas de companhia. É um cargo honorário, sem salário, mas com uma função bem definida. O casal real recebe muitos pedidos e convites. Máxima, em especial, recebe muitos deles. É dito que eles precisam fazer preparos com 6 meses de antecedência. As damas de companhia analisam esses pedidos e realizam os preparativos e, em seguida, fazem suas recomendações. Elas fazem um papel de intermediárias. Espera-se que a esposa do rei faça mais do que sorrir e apertar mãos. Ela também precisa ser útil. É isso que o povo dos Países Baixos espera. A rainha me contou que ela ama o fato dos dias de trabalho dela nunca serem normais. Ela tem suas tarefas cotidianas, porém ela também realiza muitas viagens a negócios e visitas de Estado. Esses dias são bem diferentes daqueles em que ela inaugura hospitais ou visita instituições das quais é patroness. E alguns dias ela tem muitas reuniões internas. Oder zum Beispiel dann eben sehr viele interne Meetings hat. O rei.
Em 2013, Willem Alexander se tornou rei, o primeiro homem a ocupar o trono em mais de 100 anos, e Máxima se tornou a rainha. Het was een buitengewoon. Foi um dia extraordinário. Dat is iets wat je, nou ja. Foi uma experiência muito especial e única. En ik vond het Foi gewoon muito emocionante. Ja, die was Máxima se portou de maneira régia, ela estava linda. uit. Amsterdã estava em festa. Os holandeses deram as boas-vindas a seus novos rei e rainha. O dever real de Máxima já foi cumprido. Garantiu o futuro da monarquia. Eles tiveram 3 filhas, Amália, Ariane e Alexia. Apesar dos seus deveres reais, tem uma coisa da qual Máxima nunca se afasta: a criação de suas filhas. Ela quer que suas filhas tenham uma infância mais próxima do normal quanto possível. Eu sei que elas fazem muitas coisas juntas. Tem o momento do trabalho e o momento da família. Os finais de semana são importantíssimos, sagrados bem como os feriados. As rainhas também podem aproveitar os feriados. Em uma coletiva de imprensa durante o verão, elas anunciaram planos para a família. Os feriados são ótimos, pois eu não preciso de planos para o dia todo, de manhã até à noite. Eu já faço isso bastante durante o ano todo. Queremos passar o máximo de tempo possível com as crianças, fazendo coisas diferentes e permanecendo ativo. Zwemmen, waar ik nooit aan toe kom. Of het boek lezen. Natação, leitura, tudo aquilo que não tenho tempo para fazer. Jogar jogos, rir, tirar um cochilo de vez em quando. Gewoon, ja, af en toe een siesta doen. Em janeiro de 2019, eles se mudaram para o recém-decorado Palácio de Haus den Bourg. As meninas estarão agora mais próximas da escola, uma escola pública. Mas quão normal pode ser a vida escolar de uma princesa? Os guarda-costas, por exemplo, foram instruídos a, caso eles façam bagunça na escola, nunca contarem a Máxima e a Willem Alexander. Eles preferem não saber. Eles querem que suas filhas tenham a chance de errar. Willem Alexander disse que foi assim que foi criado. Por outro lado, é preciso que estejam cientes da realidade. A mais velha delas já sabia desde o jardim da infância que um dia se tornaria uma chefe de Estado. Não há chances de ela ter uma infância verdadeiramente normal. Somente algumas pessoas sabem o que acontece dentro das paredes do palácio. Eles são protegidos o tempo todo, mas nem se dão conta disso, até mesmo durante as atividades banais nos finais de semana. Como trabalhar da casa nova. O trabalho de Máxima às vezes é muito parecido com o de uma diretora. Normalmente, ela faz o trabalho para as Nações Unidas à noite e realiza videoconferências com Washington e Nova York. Isso é possível por conta do fuso horário. Essa também é uma das partes do trabalho. As sessões de foto obrigatórias para a imprensa e para o público. Elas acontecem 2 vezes ao ano. Em fevereiro, quando vão esquiar na Áustria, e outra em julho, antes das férias de verão. Máxima está garantindo que Amália, a herdeira do trono, pouco a pouco vá se acostumando aos holofotes. Será que sua filha gosta da posição de princesa herdeira? Eu ainda não me acostumei com o fato de que estou nessa posição, porém eu sei que sou muito afortunada. Ik heb het altijd heel leuk, dus ja, ik ben... Spannend? É emocionante? Às vezes. Pode falar. Às vezes, eu disse que às vezes. Se algo acontecer a Willem Alexander, a rainha tomará seu lugar até que a princesa herdeira Amália atinja a maioridade. Essa foi a decisão unânime no parlamento. Uma vez ao ano, a população e a coroa celebram o aniversário do rei, em 27 de abril, sempre em um local diferente. E ela é sempre o centro das atenções. Ela nasceu para ser uma estrela. Ela ama as câmeras e adora aparecer em público. Nesse quesito, ela está acima de seu marido. Tendo uma origem plebeia, ela interage com a população com naturalidade. O casal real é incrivelmente popular nos Países Baixos, parte disso devido a ela. Eles são muito leais um ao outro e ambos se apoiam em seus trabalhos. Ela não é apenas um adorno do rei.
nós conseguimos sentir o enorme respeito que há entre eles. König Wilhelm Alexander. Und das spürt man, ja, dieser große Respekt. Quando Máxima viaja a trabalho, as câmeras vão no seu encalço. O povo holandês precisa ver o trabalho do casal real, afinal, eles são pagos para isso. O salário de Máxima é de 367 mil euros por ano, além dos gastos. Cada minuto do cronograma dela é planejado. Ao descer do avião, por ser uma rainha, ela recebe mais atenção do que um homem receberia. Observa-se bastante o que ela está vestindo. Sua aparência é o seu cartão de visitas. Specifieker naar jou gekeken dan wanneer je een man bent, naar wat je ook nog aan hebt. Want ze is dus ook nog in die zin een visitekaartje. O interesse por assuntos diversos é um pré-requisito. Máxima e o rei nunca estão sozinhos. Eles estão sempre rodeados de pessoas. Quando se é o centro das atenções, é preciso estar com a guarda alta. Você não pode fazer assim com o nariz, caso contrário, vão tirar uma foto sua desse jeito. É preciso ter cuidado. Das geht nicht. Ich habe ein Foto gemacht, dass ich so bin. Das geht nicht. Man muss aufpassen. O casal real fez mais visitas à Alemanha do que a qualquer outro país. Ela é o maior parceiro comercial dos Países Baixos. A presença de Máxima e Willem Alexander funciona como marketing real. Isso tem uma enorme influência. Eles normalmente vão acompanhados de uma delegação comercial. O rei e a rainha abrem muitas portas. Portas essas que, caso contrário, não estariam abertas para a economia e a cultura holandesa. A influência deles é extremamente valiosa. Ja, onderwerpen in Nederland die anders gesloten blijven. Dus het is van onschatbare waarde. A experiência de Máxima em economia é bem útil nesse aspecto. Trata-se mais da criação de conexões e do networking do que a assinatura de contratos. Apesar de que essas conexões podem levar a acordos. Alguns acordos já foram firmados durante visitas oficiais. A presença do casal real aumenta a relevância da ocasião. O casal real não viaja sozinho. Eles estão sempre acompanhados de uma dama de companhia que garante que tudo corra bem. Die hofdames die doen eigenlijk niks meer dan As damas de companhia seguram os presentes e os casacos quando começa a fazer calor, ou entregam o casaco quando esfria. Em eventos onde Máxima discursa, a dama de companhia fica de olho no tempo e diz: você precisa continuar e falar com essa ou com aquela pessoa agora. O cronograma rígido não permite atrasos. Ela é um pouco perfeccionista e está sempre bem preparada. Se algo dá errado e a culpa não for dela, ela pode ficar muito aborrecida com o culpado. Und dann kann sie schon sehr sich aufregen. Para garantir que esses aborrecimentos não ocorram, temos uma dama de companhia e um oficial altamente condecorado do exército. A função deles é cuidar da rainha. O preço da notoriedade é a presença constante de seguranças. Sem se importar com isso, a rainha continua trabalhando. Ela teve de se acostumar com a vida pública no início. Ela não nasceu preparada para o cargo de rainha. Máxima foi criada em Buenos Aires. Sua família era católica, de origem hispano-italiana e tinha um padrão de vida razoável. Seus pais não eram muito ricos, porém foram abençoados com muitos filhos. Máxima, 2 irmãos, uma irmã e 2 meio-irmãs do primeiro casamento de seu pai. Ela estudou em uma escola particular. Lá, ela conheceu algumas moças da alta classe da Argentina. Ela era uma pessoa de muita integridade, amorosa e sempre estava lá quando alguém precisava dela. Ela era o centro de um grande círculo de amigos. As amizades, essas, ela conserva até os dias atuais.
Isso diz muito sobre ela. Um grupo muito grande de amigos que siguen sendo amigos depois de tantos anos e isso habla bem de ela. Máximo estudou economia na renomada Pontifícia Universidade Católica da Argentina, em Buenos Aires. Seu professor se lembra bem dela. Ela chamava a atenção por ser uma moça alta e muito bonita. Ela também tinha muito interesse por desafios sociais e econômicos. Eu me lembro que a sala para a qual lecionei foi uma das melhores que já tive. Ela era uma ótima estudante e eu era um professor exigente. No coração de Buenos Aires está uma das muitas periferias da Argentina, que serve de morada principalmente para imigrantes pobres dos países vizinhos. Esta também foi uma das realidades que Máxima presenciou enquanto crescia. Quando eu tinha 14 anos, eu vi a hiperinflação que atingiu a Argentina. E às vezes a péssima situação microeconômica que levava as pessoas à pobreza e tirava delas a possibilidade de participarem da economia e de construírem um futuro. Daquele momento em diante, eu decidi estudar economia, ambicionando talvez me tornar a ministra das Finanças. Essa é uma brincadeira, mas aí é um pouco de verdade. Eu quero ajudar as pessoas a melhorarem suas vidas. A apenas alguns quilômetros dali fica o banco onde ela trabalhou enquanto estudava. Era uma mulher com uma consciência social muito importante. Ela sempre teve uma consciência social muito forte. Ela nunca foi arrogante. Ela nunca pensava que era melhor do que as outras pessoas. Ela não usava roupas de marca. Ela não era snob. Uma chica, digamos, snob. Após se graduar em economia, ela partiu mundo afora para Nova York. A jovem de 25 anos rapidamente fez amigos, mas para ela, seu emprego era o mais importante. Ela trabalhou como gerente de vendas do Deutsche Bank. Foi um grande salto em sua carreira e com grandes promessas até que um príncipe dos contos de fadas surgiu. Uma amiga dela disse, vamos a Sevilha, vou te apresentar o príncipe dos Países Baixos. Máxima achou que aquela era uma ideia louca, ir até Sevilha para conhecer um príncipe em um fim de semana, mas por fim elas foram. Foi naquela festa que essa amiga os apresentou. Para o príncipe de Orange-Nassau estava decidido. Ela era a escolhida. Pouco tempo depois, Máxima começou a ser perseguida pela imprensa. A Argentina também se deu bem com os pais do príncipe herdeiro. O currículo da jovem banqueira era impecável, diferente do de seu pai, Jorge Zorreguieta, que foi secretário de Estado da junta militar do ditador Videla. Naquele período, dezenas de milhares de pessoas desapareceram. Para o holandês, um sogro como ele seria um grande problema. Os planos de casamento de Willem Alexander geraram uma crise política interna. O parlamento precisava aprovar o casamento. Alguns políticos queriam que o príncipe herdeiro escolhesse entre o amor e o trono. Para piorar as coisas, Willem Alexander tentou limpar a imagem do pai de Máxima citando trechos de uma carta ao editor que havia sido publicada em um jornal argentino. Na verdade, aquela carta havia sido escrita pelo ex-ditador Videla. Pouco tempo depois, no dia do casamento, Willem Alexander e Máxima se pronunciaram à imprensa. Eu estive naquela coletiva de imprensa. Eles entraram de mãos dadas enquanto esperávamos lá. O clima era frio, como se dissessem, vamos, comecem a se explicar. Eles leram o discurso que haviam preparado. Meu pai está disposto a não comparecer ao casamento, apesar de que isso causará dificuldades para minha família. A questão principal era, será que o príncipe herdeiro se arrepende de ter citado um ditador? Eu não deveria ter feito isso. Foi uma idiotice, não foi? Foi um pouco estúpido. Ela era encantadora e sabia falar holandês. Todos ficaram impressionados.
Eu senti o clima ficando cada vez mais aconchegante enquanto eu estava lá, até que de repente todos estavam bastante empolgados. Ela passou no teste. Os políticos não ousaram adiar ainda mais os planos do casal. Pouco tempo depois, o parlamento concedeu a sua aprovação. Agora o casamento poderia ser levado adiante. Eu me encontrei com ela novamente em Nova York, antes do casamento. Ela foi muito corajosa por se casar com um rei, mas eu tinha um bom pressentimento, pois ela tem uma personalidade muito forte. Eu tinha certeza que ela conseguiria viver essa nova vida do jeito dela. Em 2 de fevereiro de 2002, William Alexander levou Máxima até o altar. Uma plebeia se juntou à família real holandesa. Após o casamento, a princesa herdeira partiu em uma viagem para conhecer seu país e seu povo. Quem é você? Sou a esposa do príncipe herdeiro. Máxima? Sim, Máxima. Você estava diferente nas fotos. Eu pareço diferente? É porque eu estou um pouco grávida. O bebê nasceu em 7 de dezembro de 2003, a futura herdeira do trono. Seus pais deram a ela o nome de Amália, o nome de uma de suas famosas ancestrais. O nome partiu daqui, da primeira Amália da história da família Orange-Nassau, do castelo Braunfels, às margens do rio Lahn. Uma mulher poderosa da antiguidade. Não é pura coincidência que o nome da futura rainha seja Amália. Acredito que haja uma conexão direta. Nossa Amália tinha ótimas qualidades. Foi uma boa ideia dar esse nome à próxima rainha. Durante o caos da Guerra dos 30 Anos, Amália de Solms-Braunfels se mudou para a Holanda. Em 1625, ela se casou com Frederick Henry, príncipe de Orange e governador dos Países Baixos. Após a morte dele, ela assumiu seu cargo. Amália era uma mulher que impunha a sua vontade em um mundo governado por homens. Talvez a jovem Amália vai precisar fazer o mesmo nos dias de hoje. Amália de Solms-Braunfels contratou os artistas mais renomados de sua época. Ela encomendou um palácio esplendoroso. Amália veio aos Países Baixos com uma enorme ambição, assim como Máxima. Ela moldou a corte e encomendou a construção do palácio onde a jovem Amália vive hoje. Amália de Solms trouxe esplendor para a Holanda, um esplendor régio. Ela é um exemplo a ser seguido. Tanto para a geração de Máxima quanto para as próximas gerações, a sorte que os Países Baixos tiveram com mulheres no trono vem desde o século XIX. Emma foi sucedida por Wilhelmina, Juliana e Beatriz. Vindo logo após Beatriz, Máxima aprendeu a exercer seu papel. Königin Beatrix war sicher ein großes Vorbild für A rainha Beatriz foi o grande modelo para Máxima. zu ihrer Zeit, als sie eben noch Königin A rainha Beatriz guiou Máxima enquanto ela ainda era rainha e deu conselhos importantes a ela. Und Máxima hat Máxima foi sábia por aceitar esses conselhos e agir de acordo com eles. den Rat angenommen hat und sich von ihr hat leiten lassen. Acredita-se que elas desenvolveram uma amizade próxima. Beatrix via a si mesma em Máxima. Elas se dão muito bem, pois compartilham a ideia de que a coroa deve estar presente. Mesmo que a formação de Máxima a tenha preparado para outros caminhos,
Desde 2009, ela trabalha como representante especial de inclusão financeira para desenvolvimento da ONU, com um escritório e equipe próprios em Nova York. Então, eles estão fazendo um documentário, tá? Eles vão começar a gravar um pouco, tá bom? Ela se reúne com pessoas como a bilionária Melinda Gates regularmente. Sua fundação apoia a campanha de máxima pelas Nações Unidas na luta contra a pobreza. Combatir la pobreza es por lejos una de las A redução da pobreza é uma das maiores metas de muitos que trabalham com questões econômicas e sociais. Não é apenas caridade, é também uma maneira de alcançar uma sociedade mais estável. A Rainha Máxima está ciente disso. É maravilhoso que ela esteja tão comprometida com essa causa. Ela mostra aos governantes do mundo de uma maneira exemplar a importância da questão da pobreza. A ex-banqueira sabe o que quer fazer, mesmo em Bangladesh. Como representante especial da ONU, ela realiza pesquisas de campo e confere os resultados das medidas tomadas. Graças à tecnologia moderna, várias pessoas conseguem transferir dinheiro através de celulares. Companhias telefônicas oferecem microcréditos, seguros de saúde e poupança. Os esforços de Máxima são impactantes. Metade da população bengalesa agora tem acesso a serviços financeiros. 4 anos antes, eram apenas um terço. Isso aconteceu nos últimos 4 anos. Grande parte do aumento se deve aos serviços financeiros móveis, e isso acabou por aumentar a disparidade de gênero. Já tínhamos uma disparidade de gênero, por isso as diferenças entre homens e mulheres que realmente tinham acesso a serviços financeiros eram de 9% e agora são de 29%. E por que isto? Porque nem todas as mulheres têm um telefone. Lembro de uma senhora que disse, eu vou sacar meu pagamento. Eu falei, por que você não usa seu celular? E ela disse, eu não tenho celular, apenas meu marido tem um. É por isso que a inclusão digital para as mulheres também é uma questão extremamente importante. Máxima pede aos chefes de Estado que ajam, exigindo seu apoio na luta contra a pobreza. Ela coloca muita energia em seus projetos e exige resultados. Máxima diz, eu vim aqui 6 meses atrás e vocês me disseram que fariam isso e aquilo. Então, vamos ver o que aconteceu. Como vocês progrediram? Ela sempre ajuda a abordar a causa pelo ponto de vista do resultado. Para ela, medidas concretas são as que contam. Ela não quer saber de palavras vazias. Não há dúvidas de que, nos anos recentes, Máxima vem sendo uma força motriz da ONU. A especialista em finanças é levada a sério por políticos e líderes empresariais. Na Cúpula Econômica das Mulheres, ela é uma convidada de honra. Seu conhecimento possibilita que ela advogue veementemente pela igualdade econômica das mulheres ao redor do mundo. Máxima é uma das rainhas mais profissionais na Europa, pois ela costumava ter uma carreira profissional. Antes de se tornar rainha, ela era uma verdadeira cosmopolita. Ela fala espanhol, inglês e holandês, e também entende bem o francês. A Constituição holandesa não permite que a esposa do rei interfira na política, mas onde a política realmente começa? A Máxima é uma networker natural. Sempre quer conhecer o máximo de pessoas possível. É por isso que ela nunca perde o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, onde todos os chefes de estados se encontram. Assim, ela não precisa fazer muitas viagens, ela pode ir de sala em sala até conversar com todos. A reunião anual da Primavera da ONU no Banco Mundial em Washington também é muito importante para ela. Na Conferência G20 dos chefes de Estado e chefes de governo em Osaka, a rainha aparece como oradora convidada. Ela exige o empoderamento feminino do mundo todo na educação e no emprego. Senhoras e senhores, este é um problema tão importante para os homens quanto é para as mulheres. Precisamos de todos vocês para alcançar o sucesso. Conto com sua liderança, seu exemplo e sua determinação. Muito obrigada. Ela tem uma agenda lotada. Fico surpreso sempre com a maneira como ela pode chegar à Indonésia de manhã, por exemplo, começar a trabalhar imediatamente e então pegar um voo de volta à Holanda no dia seguinte.
Ela então chega à Holanda pela manhã e imediatamente parte para outro compromisso. É um ritmo frenético e inacreditável. O tempo ligt gigantisch hoog. Dat is echt onvoorstelbaar. Em 2018, um escândalo. Sua irmã Inês cometeu suicídio. Ela era a madrinha da princesa Ariane. A rainha deu uma pausa e voou para Buenos Aires. Um dos primeiros compromissos oficiais de Máxima após a morte de Inês foi uma visita a um hospital. A rainha estava visivelmente abalada, mas falou com os jornalistas sobre a morte de sua irmã. Minha querida irmãzinha estava doente também. Ela não conseguiu encontrar paz e não conseguiu se recuperar. Nosso único conforto é saber que ela finalmente está em paz. Ela queria ler sua declaração primeiro, mas no fim não leu. Ela foi muito corajosa, muito humana. Depois ela visitou um projeto de prevenção ao suicídio. Muitas pessoas na Holanda que sofrem de depressão foram tocadas pela presença da Rainha Máxima. A depressão ainda é um tabu, mas a rainha a transformou em uma questão pública. Weer opnieuw door koningin Máxima onder de aandacht werd gebracht. Apesar de sua dor, ela continuou suas atividades. Novamente, o tópico foi finanças. Como presidente honorária da plataforma Mais Espertos nas Questões Financeiras, ela ensina os jovens a fazerem exatamente isso. Alguns jovens têm dificuldade em lidar com o dinheiro. Você teria algumas dicas para nós? Uma boa dica, e eu espero que as escolas a adotem também, é falar sobre dinheiro na sala de aula. Nosso site tem várias informações que vocês precisam aprender. E também é bom falar com os pais sobre isso. Você tem que saber sobre os riscos, aprender que economizar é importante e que deve pensar bem onde você quer gastar seu dinheiro. Sendo uma ex-banqueira e uma mãe de 3 filhas, Máxima também quer ser um exemplo quando o assunto é dinheiro. Máxima disse que fez um acordo em relação ao dinheiro com suas filhas. Elas têm uma lista de coisas pelas quais elas mesmas pagam e uma lista das quais a Máxima e o rei Alexander pagam. Nos Países Baixos, muitas famílias estão endividadas. Ela acredita que a administração do dinheiro é um assunto importante porque, ao focarmos nossa atenção nas crianças, ensinamos a ela, como fazer uma poupança, como funcionam os juros e como investir. Você não vai apenas alcançá-las, você vai alcançar os adultos também. E mais uma lição importante, dessa vez com som e movimento. Nos Países Baixos, as escolas raramente oferecem incentivos à música. Para a Máxima, isso é inaceitável. Ela veio de um país onde todos crescem cercados por música e dança. Um país de temperamento enérgico. É ótimo ver como ela usa sua experiência própria para transmitir o seu entusiasmo e amor pela música para todas as crianças dos Países Baixos. Ela ama música e adora cantar. Ela costumava tocar violão e ela quer que todas as crianças dos Países Baixos, todos os alunos do ensino fundamental, tenham aulas de música, pois a música torna a vida mais bela e estimula a criatividade. Dat verrijkt je leven en dat zorgt voor een bepaalde creativiteit. Máxima é também um membro honorário da Fundação Mais Música para as Salas de Aula. Aqui está um de seus comerciais. Sua sala de estar foi transformada em um estúdio de TV. Tudo por uma boa causa. Muito bem. Bem-vinda. Isso foi Supercalifragilisticexpialidocious.
Você consegue falar isso? Não consigo. Nee, ik kan het niet uitspreken. Mas você consegue tocar e muito bem. Em 5 anos, nós alcançamos entre 30% e 55% das crianças dos Países Baixos. Elas recebem aulas de música de qualidade ao menos uma vez por semana entre os 4 e 12 anos. O Fundo Orange ajuda a Máxima a apoiar certos projetos. Financiado com as receitas da loteria estatal, ele auxilia grupos socialmente vulneráveis. A nomeação do rei e da rainha como patronos foi um presente de casamento. Eles visitam as organizações regularmente uma vez por mês, às vezes mais. Eles gostam de conhecer os voluntários que estão trabalhando duro e também de ouvir a história daqueles que estão recebendo ajuda. Há 2 pessoas muito especiais nos visitando hoje. Deem boas-vindas ao rei e à rainha. Bij ons op bezoek komen. We gaan straks op bezoek krijgen de koning en de koningin. A monarquia sabe fazer surpresas. Ambos são capazes de criar um clima descontraído, às vezes com um simples gesto, como quando contam sobre a viagem deles, perguntando sobre o dia de uma pessoa ou se elas precisam de algo. De alguma forma, isso faz com que as pessoas se abram e digam como se sentem. Uma vez por ano, o Fundo Orange organiza um dia de voluntariado com o lema A Holanda Ajuda. Juntos, a coroa e a população dedicam seu tempo para causas especiais. A Rainha Máxima e o Rei Willem Alexander veem a si mesmos como um time. Eles querem fazer tudo em equipe. Eles sabem que não conseguirão fazer tudo sozinhos. Eles precisam um do outro. Cada um deles tem sua própria área de influência, mas acima de tudo eles são um time. Disso não há dúvidas. É isso que dá força a eles. E também nas Antilhas, um entreposto holandês no Caribe, onde o domínio colonial se transformou em uma parceria duradoura. O casal real gera nessa população um sentimento de pertencimento. Eles representam uma conexão muito importante. O mesmo acontece em casa. De acordo com as pesquisas, 84% dos holandeses consideram que Máxima está fazendo um ótimo trabalho. Máxima é muito ambiciosa de uma maneira positiva. Ela precisa dessa ambição para ser bem-sucedida na sua posição. Ela também é muito carismática, o que ajuda bastante nas suas tarefas e em tudo que ela faz. Se ela deseja algo e ela é capaz de alcançar aquilo, ela alcançará. E como não há idade para se aposentar na profissão de rainha, ela continuará exercendo essa função por bastante tempo.